Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos início à sessão ordinária, 60ª sessão ordinária. Solicito ao nobre vereador Rogério Lins que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá presente, Aloísio Pinheiro. Doutor André Saco Júnior presente. Doutor Andréa Capriotti. Toniolo na presidência, Batista Comunidade. Ginei Simão presente. Cláudio da Locadora. De Paula presente. Jair Assaf, vereador presente. Josias. Doutora Karen presente, professora Mazé, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza, presente, Branco presente, Rogério Silva presente, Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar, Valdir Roque, Valdomiro Ventura presente. Segunda chamada, Luísio Pinheiro. Doutor Andréa Capriotti. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Josias presente. Professora Mazé. Sebastião Bognar. Valdir Roque. 14 vereadores presentes. 14 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para iniciarmos a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Quero fazer uma saudação aqui a todos os senhores vereadores, ao público presente, à imprensa, aos senhores funcionários e todos aqueles que, a partir desse momento, nos acompanham através da TV Câmara e também da internet. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Som. Ofício número 9011 de 2014 do Defensor Público, Coordenadoria Regional Diego Vale de Medeiros, endereçado ao nosso presidente Toniolo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Regional de Osasco, por seu coordenador regional, vem à vossa presença informar que no dia 15 de setembro deste ano assumi a função de coordenador regional de Osasco em substituição ao Dr. Vladimir Alves Bittencourt, igualmente o Dr. Alan Ramalho Ferreira e o Dr. Luiz Otávio Contim Ferrato, os quais sucederam nas funções de coordenação auxiliar em Osasco e Carapicuíba, respectivamente. Ofício do senhor presidente José Geraldo Setter, da Ordem dos Emancipadores de Osasco. A Câmara Municipal de Osasco, a Ordem dos Emancipadores de Osasco tem no seu calendário vários eventos durante o ano. Um deles é a entronização da foto do emancipador falecido na galeria. A cerimônia será realizada no sábado, dia 8 de novembro, às 10 horas, na sede da Ordem. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, altera o inciso 7º do artigo 52 da Lei número 1485, de 12 de outubro de 78, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 19 de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, dispõe sobre a desafetação e alienação de imóvel
localizado no Miguel Costa, ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 20, de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, revoga as alíneas A e B do inciso 2º do artigo 75 da Lei número 1485, de 12 de outubro de 78. Projeto de Lei Complementar número 21, de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, revoga o inciso 2º do artigo 21 da Lei número 2070, de 8 de novembro de 88, que estabelece os objetivos e as diretrizes para uso e ocupação de solo no município de Osasco. Projeto de Lei Complementar número 22, de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, altera o zoneamento do imóvel que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 70, de 2014, da Prefeitura do Município de Osasco, dispõe sobre a denominação da rua Flor de Margarida. Projeto de Lei número 69, de 2014, de autoria do nobre vereador professor Mário Luiz, dispõe sobre denominação da viela Antônia Maria dos Santos, no Jardim Imperial. Projeto de Decreto Legislativo número 22, de 2014, de autoria do nobre vereador De Paula, dispõe sobre a concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao senhor Euclides Correria de Araújo. Indicações dos senhores vereadores. Indicação número 6065, vereador De Paula, indica serviço de limpeza, revitalização e poda de árvore na praça da rua Pardal e Francisco de Almeida, no Marieta. Indicação número 6079, vereador Toniolo, indica serviço de limpeza de boca de lobo em toda a extensão da rua Cuevas Torres, José Ferrari, Dionísio Bizarro, no Jardim Ester. Indicação número 6082, vereador Rogério Silva, indica serviço de tapa-buraco na rua Anselmo Pedro de Medeiros, na Vila Iara. Indicação número 6084, vereador Maluco Beleza, indica serviço de reforma de valeta na rua Aquiles Bellini, no Turíbio. Indicação número 6088, vereador Branco, indica a capinagem da rua Felismina Maria Costa, no Helena Maria. Indicação número 6103, vereador Alex Sá, indica recapeamento asfáltico na rua Olímpio, no Jardim Turíbio. Indicação número 6118, vereador De Paula, indica poda de árvore na praça, 15 de novembro, no Conceição. Indicação número 6162, vereador Rogério Lins, indica serviços de tapa-buraco na rua Canadá, em frente à escola Anésio Cabral, no Jardim Nova América. Indicação número 6130, vereador Jair Assaf, indica iluminação da viela Guará, no Jardim Aliança. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Não havendo mais matéria para ser lida no expediente, solicito ao senhor secretário que proceda chamada dos senhores vereadores para as matérias de votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Vai fazer? Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alexa, Aloysio Pinheiro, presente. Doutor André Saco Júnior, presente. Doutor André Capriotti, Toniolo na presidência. Batista Comunidade, presente. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. De Paula, presente. Jair Assaf, presente. Josias. Doutora Karen, presente. Professora Mazé, presente. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza, presente. Branco, presente. Rogério Silva, presente.
Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar, Valdir Roque, Valdomiro Ventura presente. Segunda chamada, Alexa, doutora Andréa, Cláudio da Locadora, Josias, Sebastião Bognar, Valdir Roque. 15 vereadores presentes. 15 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para darmos continuidade na sessão e votação das matérias do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador doutor André Eu Sacco. pediria à mesa, observada o regimento, que fosse incluído na pauta de votação, requerimento 52 de 2014, que requer informação a respeito do Jornal do Ônibus, e requerimento 53 de 2014, que requer informação da empresa Rapidez Eventos. Inclui para votação? Inclui. Em votação, o pedido de inclusão do nobre vereador doutor André Sacco, para que seja incluído e votado no expediente de hoje, o requerimento de sua autoria, número 52 e 53. Os vereadores favoráveis à inclusão, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Solicitando Mário Luiz. a inclusão da moção de congratulações com os comerciários da nossa cidade, pelo fato de hoje ser o dia do comerciário, senhor presidente. Fazer o seguinte, nobre vereador, assim que chegar, o senhor me passa, a gente pede a inclusão. Tá? A gente inclui já, a pedido de Vossa Excelência, aí a gente põe em votação aí a inclusão da moção para os comerciários. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria do expediente. De votação. Requerimento número 51 de 2014, de autoria do nobre vereador Sebastião Bognar. Senhor presidente, vereador ausente. Pela ausência do vereador, será pautado na próxima sessão. Requerimento número 53 de 2014, de autoria do nobre vereador Dr. André Sacco Júnior. Requer informações com relação à empresa Rapidez Eventos Limitada, que recebeu da Prefeitura do município de Osasco o valor de R$ 184.800, referente à prestação de serviço de carro de som. Em votação, o requerimento do nobre vereador Dr. André Sacco Júnior. Em discussão, o requerimento do nobre vereador Dr. André Sacco Júnior, que requer informações com relação à empresa Rapidez. Questão de ordem, Questão de ordem, vereador. Eu quero discutir o requerimento do valoroso vereador Dr. André Sacco. Para a discussão do requerimento, será pautado na ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Requerimento número 52, de autoria do nobre vereador Dr. André Sacco Júnior. Requer informações a respeito do Jornal do Ônibus, número 9, segunda quinzena de setembro de 2014,
que foi produzido pela CMTO e Secretaria da Comunicação. Em discussão, o requerimento 52 do nobre vereador Dr. André Saco Júnior, Questão de ordem. que requer informações a respeito do Jornal do Ônibus. Questão de ordem, vereador Aloysio Pinheiro. Para discutir o requerimento, não, vereador. Para discutir também será pautado na ordem do dia da presente sessão. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Questão de ordem, senhor presidente. Você quer falar logo? Questão de ordem, vereador. É para lamentar, senhor presidente. Eu vejo aqui a nossa pauta de requerimento, tem 29 requerimentos dos vereadores, aguardando uma resposta aí para o povo da nossa cidade. E respeitamos, porque é regimental, mas o povo entende isso como imoral, porque é lamentável essa situação de todos os requerimentos, não passa nessa casa, tem aqui 29, com 2 que foi para o cemitério agora, 31 requerimentos, negando informação para o povo da nossa cidade. Isso é lamentável acontecer isso na Câmara Municipal de Osasco. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Dr. André Saco Júnior. Nós estávamos ansiosos, que me parecia que hoje nós teríamos resposta de algumas indagações que nós fazemos para saber aonde os recursos do município estão sendo aplicados. Mas com a entrada do vereador Aloysio, líder do senhor prefeito nesta casa, regimentalmente nos impede de conhecer, de saber aonde a prefeitura aplica os recursos pagos pelos munícipes. Mas, de qualquer forma, nós temos outros mecanismos para buscar as informações. Muito obrigado. Agradeço ao vereador. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada no expediente de hoje, nós vamos passar aos senhores vereadores inscritos. Lembrar que nós temos inscritos aqui o vereador ex-presidente, o vereador Alexá, vereador Rogério Lins, vereador Jair Assaf, vereador Dinei, vereadora Karen, vereador Rogério Silva, vereador Dr. André, vereador Branco e Valdomiro Ventura, da sessão anterior. E para hoje nós temos De Paula, Maluco Beleza, Mazé Favarão, Batista Comunidade, Mário Luiz e Aloysio Pinheiro. Então, nós vamos passar para o primeiro orador, vereador Alexá. Cinco minutos, Vossa Excelência dispõe, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde que nos assiste pela TV, pela internet. Boa tarde que nos acompanha aqui ao vivo. Presidente, vereadores, como de costume, vereadores e meu presidente, temos falado das nossas indicações, até dos requerimentos aqui dos vereadores, né? Hoje eu quero falar sobre algumas indicações nossas, feita a pedido, lógico, a pedido dos munícipes da nossa cidade. Como tem falado aqui, nós somos o legítimo e verdadeiro representante do povo. Então nós estamos aqui para atender a necessidade do povo. E nas andanças dos vereadores, nobre vereador Josias, as nossas andanças nas ruas, o que nós encontramos são os reclames. E dentre esses reclames, tendo em vista até a fala dos vereadores aqui na tribuna, que é a falta de segurança no nosso município. E cada vereador que atua no seu reduto tem percebido muito isso. E está nos deixando muito preocupado. Eu, particularmente, tenho uma preocupação imensa, porque eu não consigo sair um dia só na rua para que eu não receba reclame de um morador que foi assaltado, ou que o seu filho foi assaltado, ou filha. Então, nós temos, por obrigação, cobrar das autoridades competentes uma resposta para a população. E também temos a responsabilidade de orientar aos munícipes. Nós sabemos que o índice de criminalidade é alto pela quantidade de reclames que nós recebemos na rua. Mas quando nós vimos nas estatísticas da Polícia Militar, o índice não é tão alto quanto os reclames. Ora, mas por que isso? Porque a vítima muito pouco faz a sua reclamação oficialmente, ou seja, faz o seu BO, que é com ele que se mede o índice de criminalidade.
Então, por menor que seja a perda do bem no ato do assalto ou do furto, que ele possa fazer o BO. Então, isso serve para a dona de casa, isso serve para o amigo que está nos assistindo, tanto pela internet como também pela TV, que ele possa fazer o BO. Aí, dentro dessas indicações voltadas para tentar ajudar a melhorar a nossa segurança, eu tenho inúmeras. Dentro delas, eu posso ressaltar que eu pedi inúmeras vezes para que nós possamos colocar câmera de monitoramento em determinados pontos. Pontos esses que eu entendo que é necessário, até por conta do alto índice de acontecimento. Ali nós temos no Conjunto dos Metalúrgicos, por exemplo, o Parque do Conjunto dos Metalúrgicos. Nós temos ali uma grande reclamação, nobres vereadores, relacionado ao uso de entorpecente, ao uso de droga. E nós sabemos que isso só ocorre quando o usuário ele se sente à vontade, ou seja, não está sendo observado. Então, eu tenho certeza, se nós colocarmos ali uma câmera de monitoramento, irá inibir essa prática. Aí eu falo mais ainda, nós temos na Avenida Sara Veloso, que também foi pedido, no próprio Conjunto dos Metalúrgicos, e no nosso querido Recanto das Rosas, que ali o índice de criminalidade de furto e roubo é imenso. Eu acredito que a Polícia Militar já está a par desses acontecimentos, até por conta dos nossos reclames aqui na tribuna, e também nas reuniões do CONSEG, onde eu tenho levado inúmeras vezes a necessidade de nós termos melhor policiamento naquela região. O Conjunto dos Metalúrgicos, ali no Recanto das Rosas, em Santa Maria, Fazendinha, Conceição, onde eu tenho atuado mais, no Jardim Veloso, eu tenho visto muitos reclames, e ali o povo não iria reclamar, não iria trazer essas reivindicações pura e simplesmente por gostar, mas sim por uma necessidade. Porque hoje, vereadores, o povo está dependendo pura e simplesmente da sorte dele, está dependendo da sua própria segurança. E nós sabemos que a segurança não é obrigação do munícipe, mas sim é dever do Estado. O munícipe ele tem a obrigação de se cuidar e tentar inibir um pouco e tomar muito cuidado, principalmente nessas saidinhas de bancos que nós temos visto muito em nosso município. Então, eu peço carinhosamente às autoridades competentes que ela possa voltar os olhares para o nosso município, principalmente nessas periferias, onde nós temos visto o grande número de assalto e tem acontecido até latrocínio. E os vereadores sabem muito bem o que é o latrocínio. É um assalto mal sucedido, aonde acaba levando a vida de um ser humano. Então, nós não podemos deixar que isso cada vez mais aumente e que a população fique à mercê da sua própria sorte. Então, eu peço carinhosamente aí ao nosso querido governador, que agora recentemente foi eleito, o nobre vereador De Paula, que ele possa aí, de alguma forma, criar políticas voltadas para a melhoria da segurança do nosso Estado. Era essas as minhas palavras, presidente. Agradeço, vereador. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Rogério Lins. Tribuna de Vossa Excelência por 5 minutos, vereador. Boa tarde, presidente, senhores vereadores e vereadoras, imprensa local. Quero cumprimentar também o público presente, os telespectadores e internautas que sempre nos acompanham. Meu boa tarde. Presidente, como de costume, nós trouxemos alguns requerimentos, indicações e ofícios que nós apresentamos com o intuito de atender às reivindicações da nossa população. Dentre elas, presidente, eu quero inicialmente abordar aqui o desrespeito que a Eletropaulo tem tido na nossa cidade. Aqui, na última sessão, diversos vereadores usaram a tribuna para falar dos problemas ligados à iluminação pública. E eu vou além, vereador Josias. Vossa Excelência tem sofrido ali no Jaguaribe. A região ali da Narciso Sturlini, próximo ao Centro Universitário Unifiel, ficou 22 dias às escuras, por roubo de fiação. Mas tem que resolver o problema. E agora que foi solucionado, ou dado como solucionado na Eletropaulo, o problema foi somente parcialmente corrigido. Você passar lá, você vê ainda várias luminárias apagadas, e os alunos estão sendo ali na saída da faculdade constantemente roubados, né? A gente tem vários problemas de segurança pública na nossa cidade, então a gente não pode facilitar. E um dos agentes facilitadores é a pouca luminosidade.
né, facilita a ação do meliante, do infrator. Então, a gente vem aqui pedir mais uma vez, encarecidamente, que a Eletropaula cumpra o seu papel aqui na nossa cidade. O segundo é relacionado aos pontos de ônibus, aos abrigos de ônibus aqui na nossa cidade. A gente tem observado que vários abrigos de pontos de ônibus foram retirados aqui no nosso município. E a gente sabe que tem uma justificativa de melhoria, né? Estão sendo reformados para uma posterior substituição. Só que aqui segue uma sugestão para a CMTO. Você pega, às vezes, uma avenida que tem 4, 5, 6 abrigos de pontos de ônibus, se retirar todos de uma vez e demorar 30, 40 dias para recolocá-los, fica complicado para um senhor, né, para uma senhora, para uma criança, uma mãe com neném de colo, se a gente pode fazer isso de uma maneira intercalada e dar a opção para essas pessoas esperarem nesses abrigos aí, protegido aí das questões do tempo, né? Nós temos algumas avenidas na nossa cidade que todos os abrigos de ponto de ônibus foram retirados e ainda não foram colocados, né, e a população tem nos cobrado aí essa substituição, né, que retire quando a gente já tiver o provisório ou colocado o novo abrigo aqui na nossa cidade. E também eu estou encaminhando alguns questionamentos à aviação Osasco e à aviação Urubupungá em relação a algumas linhas de ônibus da nossa cidade que continuam tendo reclamações aqui da nossa população, da tamanha espera, da tamanha demora que estudantes, trabalhadores e cidadãos aqui da nossa cidade têm esperado nas linhas de ônibus. Na CMTO, existe um cronograma de itinerário e de horário de atendimento à população. E esses itinerários, infelizmente, não estão sendo cumpridos, né? A gente tem linhas que tem que passar em horário comercial de 25, 30 minutos, 40 minutos, e tem locais aqui da nossa cidade que a população chega a ficar 1h30 no ponto de ônibus esperando. Então, a gente está apresentando também esses requerimentos aqui para a manifestação das permissionárias aqui da nossa cidade. E por fim, a gente tem observado, vereadora Andréia, demais vereadores, vereador Josias, pelo desenvolvimento da nossa cidade, a gente tem percebido diversos empreendimentos em realização aqui no nosso município. A gente fica contente com isso, né, o desenvolvimento da nossa cidade. Mas a gente tem esbarrado com a questão do crescimento da nossa cidade e o impacto que isso traz para o nosso município, né, relacionado ao trânsito, à segurança, ao saneamento básico. A gente tem sofrido muito ali na região do Inova, né, que a gente tem lá a Avenida Presidente João Goulart, a Padre Vicente Melilo, aumentou sensivelmente o número de roubos e furtos ali, o trânsito e diversos outros impactos. E a gente pode observar que a gente tem um grande empreendimento sendo construído aqui na Narciso Sturlini, aqui com a Avenida Bussocaba, e a gente tem que fazer um estudo antecipado do impacto que isso vai trazer para o nosso município, visto que isso já é um ponto de bastante problema no trânsito, na segurança, entre outras questões. Então, a gente também está apresentando aqui esse requerimento para entender a contrapartida desses grandes empreendimentos que vêm sendo construídos na nossa cidade, agregam muito sim para o nosso município, mas a gente tem que também fazer uma contrapartida e um estudo do impacto que isso vai trazer na nossa população local. Então, presidente, eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Eu agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, senhor vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Dinei Simão. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, funcionários dessa casa, boa tarde a todos. Antes de mais nada, presidente, gostaria de parabenizar aqui o senhor Carmone pela organização lá do campeonato de veteranos e também à Associação Atlética Vila Isabel, que sagrou-se campeã lá, né? O senhor também esteve presente lá, então parabenizar o Carmônio pela alegria que tem feito aí para os veteranos de Osasco. E gostaria, assim, gostaria que o Valdir Roque estivesse aqui para ouvir, não sei se ele já sabe, mas a Eletropaulo está fazendo o remanejamento dos postes lá da Jardim Cirino, na rua José Timóteo da Silva. Só que os moradores lá estão com uma dúvida, isso aí nós vamos ter que levar adiante, talvez para o Baba, porque tem postes lá que estão no meio do asfalto. Então fizeram um questionamento, por que asfaltaram, por que não tiraram antes? Então, aí é um problema da Eletropaulo, mas agora, nas visitas que nós estamos fazendo lá, tem morador questionando que os postes que não estão no meio das ruas, Jair,
do asfalto, estão no meio da calçada. Então, se tiver um cadeirante para passar lá, ele não vai passar. Então, nós vamos ter que conversar com a administração, provavelmente com o Carlos Baba, né, para que a gente possa orientar melhor o pessoal lá, porque os postes que estavam no meio das ruas, a Eletropaulo, mesmo que tardiamente, mas ela está fazendo o remanejamento dos postes lá. Porém, os outros que estão lá, eles estão no meio da calçada, maluco. Então, se você tiver algum cadeirante lá, ele vai ter dificuldade em atravessar, andar naquela calçada. Então, acho que é bom a gente falar com o Baba para que ele possa nos orientar para o que nós vamos falar para aqueles moradores lá. Porque, de uma certa forma, pelo que eu percebi, os postes que não estão no meio da rua, ele também está errado, eu acho. Então, acho que tem que ser feito alguma coisa lá, Jair, porque não vai dar para ficar daquele jeito. E agradecer o Baba, né, porque o Baba é um cara que tem ajudado bastante a gente. E hoje eu liguei para o Baba 9 horas da manhã, ele não me atendeu, mas depois de meia hora ele me retornou. Coisa que tem alguns caras na prefeitura que não faz isso. A gente liga para o cara não atende, manda uma mensagem que está em reunião e liga depois de 6, 7 horas. E eu estou no meio da rua, eu tenho que dar uma resposta para o povo, Jair. Certo, meu líder? Então, acho que a gente tem andado bastante. Hoje eu estive lá fazendo uma visita na rua Maria de Lourdes Galvão de França, onde o ano passado eu estive lá, Malu, que é perto lá onde você mora também. Eu fui lá porque o morador me chamou lá para me entregar uma indicação, que na época nós fizemos um pedido lá, e já tem um ano que eu fiz a indicação e não foi feito nada, Malu. Então, liguei para o Baba, ele vai fazer uma visita lá com a gente lá. Eu acho que a gente vai ser atendido. Então, é o que a gente falou. Não adianta eu ficar andando o dia inteiro, eu e minha equipe, fazendo indicação e não ser resolvido o problema. Então, deixar claro aí que o Lapas, tem hora que eu tenho inveja do cara, porque ele anda muito, muito mais do que eu, mas eu acho que tem mais gente aí que precisa andar um pouco mais, viu, líder? Eu acho que eu estou fazendo a minha parte, tá? Eu não vou me cansar de trabalhar, eu já falei, eu estou aqui para trabalhar. Eu acho que se a gente quer um futuro melhor, tem que estar todo mundo junto. Tá? Então, infelizmente, tem coisas que chateiam a gente, certo, maluco? Você é um cara que tem questionado bastante. Então, deixar claro, como sempre eu digo, eu estou aqui para trabalhar, tá? Então, o povo que me procurar sabe que eu estou trazendo as indicações, e esses 5 minutos é para falar das indicações, certo, presidente? Então, não adianta eu vir aqui trazer um monte de indicação se a maioria delas não são atendidas. Eu sei que a cidade é grande, tem, talvez, não sei, o efetivo, onde as maiores indicações, a quantidade maior, talvez seja para uma secretaria, onde o efetivo não seja o suficiente, mas aí não compete a mim decidir se é suficiente ou não. Eu só sei de uma coisa, eu não estou cansado ainda, mas eu tenho andado bastante e tenho dito, para aquele que votou em mim, se acompanhar o meu trabalho, ele não vai ficar triste não, porque eu estou fazendo a minha parte. E o prefeito Lapas, eu quero parabenizá-lo, porque toda vez que eu ligo, me atende, e eu não quero ficar ligando para ele, que eu já falei, ele tem secretário, ele tem diretor, ele tem chefe de divisão, tem chefe de seção. Eu acho o seguinte, ô líder, então tem que atender a gente, tá? Seja por telefone, seja através da indicação. Tá? Eu não vou me cansar de falar aqui, eu estou junto, e eu aprendi assim, tá junto. Só que assim, tem que me ajudar. E não é ajudar o Dinei Simão, é ajudar aquele povo que está me pedindo algumas coisas lá. Tá? Então, deixar claro que eu, onde eu for, tá? Se eu não for atendido, eu vou reclamar sim. Pode não ser o local correto agora, mas, infelizmente, tem cara, igual eu falei, o Baba, eu liguei para o Baba hoje, ele não me atendeu, mas me ligou depois de meia hora. Tem gente lá, não vou citar nome, se precisar eu cito, eu ligo para o cara 9 horas da manhã, o cara fala que está em reunião, depois me liga 5 horas da tarde. Ah, tá de brincadeira, né, meu? Presidente, desculpa se eu fui aqui meio áspero, tá? Mas, infelizmente, tem coisas que não dá para ficar calado, tá? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Mário Luiz Guide. Senhor presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência a possibilidade de votar a moção de congratulações aos sindicatos comerciários pela passagem do Dia do Comerciário. Está em votação o pedido de inclusão do novo vereador Mário Luiz Guide. Uma moção de congratulações ao SECOR, Sindicatos Comerciários de Osasco e região. Os vereadores favoráveis à inclusão, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nós já vamos colocar em votação, portanto, a moção. Está em discussão a moção do nobre vereador Mário Luiz Guide, que dispõe sobre moção de congratulações ao Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, na pessoa do senhor presidente José Pereira da Silva Neto, pela passagem do Dia do Comerciário. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis
permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Com a palavra, vereador Jair Assaf. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Eu acredito, senhor presidente, que é muito bom viver e aprender. Ontem nós tivemos uma audiência pública aqui nesta casa, da Comissão do Idoso, juntamente com o Conselho Municipal do Idoso. Esteve presente o doutor Aridelso Turíbio, que é o presidente. Esteve presente o doutor Paulo Sérgio Maluf Barroso, que é delegado assistente da seccional de Osasco. Teve conselheiros, tanto aqui da nossa cidade como dos municípios vizinhos. E eu estou aproveitando essa oportunidade, senhor presidente, para agradecer os funcionários que aqui estiveram, agradecer o vereador Branco, que secretariou os trabalhos, e cumprimentar, que foi uma verdadeira aula que nós assistimos e participamos. Essa moça, Monique Alves de Oliveira, ela é gerontóloga e ela deu uma verdadeira aula de como nós devemos tratar o idoso dentro da legislação municipal, estadual e federal. Claro que o tema até assusta um pouquinho quem estiver distante. Protagonismo e empoderamento do idoso na sociedade por um Brasil de todas as idades. Então foi mais um passo que essa casa deu. Eu acho que ajudou muito a mim e aqueles que estavam aqui presentes. Nós aprendemos a situação do idoso atual e daquilo que nós estamos precisando adaptar, alterar a nossa legislação para que no futuro os jovens de hoje, que serão idosos amanhã, terão uma legislação, terão um amparo muito mais atualizado, muito mais presente pelas necessidades também que a cidade tem, o município tem, em tratar os seus idosos com respeito, com dignidade e dando condições. Foi muito bom a colocação de quem é jovem hoje vai ser o idoso de amanhã. Essa é a verdadeira razão de nós estarmos aqui nesta casa hoje. A legislação que o município, e a gente agradece o prefeito Jorge Lapas, porque já foi criado o conselho, né? Já foi criado, está dando-se condições de o idoso ser melhor tratado na nossa cidade. Pelo movimento que nós tivemos ontem, vereador Branco, nós temos 65 mil idosos acima de 60 anos de idade. E muitas vezes tem idosos numa cama, sem quem possa acompanhar, sem assistência médica e sem pessoas preparadas para cuidar do idoso. Então, o que foi feito ontem, o que serviu de alerta, nós temos certeza que nós vamos implantar nessa casa, dar condições para que o município possa ter um tratamento mais digno, mais respeitoso para essa idade que é tão hoje, que é tão carente, que é o idoso da nossa cidade. Então, nós vamos atualizar a legislação, vamos estar presentes junto à Secretaria da Saúde, principalmente a Secretaria de Esporte, que ontem aqui foi colocado por uma senhora, que eles precisam de competição. Treinamento, sim, mas o município precisa e não pode abandonar a competição da terceira idade na nossa cidade. Estavam cobrando aqui ontem, que parece que está desaparecendo a competição e apenas preparando-se fisicamente. Eles não querem só se prepararem fisicamente, eles querem também competição. E a competição, claro, depende de uma política do governo, depende de uma política da Secretaria de Esporte, e que nós vamos cobrar e vamos incentivar, e vamos fazer, acima de tudo, senhor presidente, um relatório
daquilo que foi tratado ontem, para dar conhecimento a cada membro da comissão e especialmente aos demais vereadores. Da nossa parte, muito obrigado pela presença dos conselheiros, dos funcionários, do vereador Branco e do presidente desta casa, que em momento algum esteve ausente. Ajudou muito que o nosso vereador Toniolo. Muito obrigado pela sua presença. Questão de ordem, Que senhor agradeço. presidente. Questão de ordem, vereador Branco. Estão descrito e entendendo aí o assunto que de suma importância e na qual eu participei também, queria ceder meus 5 minutos ao nobre vereador Jair Assaf, com quem eu tenho aprendido cada dia mais nessa casa. Vossa Excelência está escrito, portanto, passa 5 minutos a mais a Vossa Excelência. E antes de disparar os 5 minutos aqui, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência aí pela condução dos trabalhos, bonita sessão de ontem, uma audiência pública que realmente esclarecedora, que mostra que essa Câmara está preocupada não só com o jovem, né, mas está preocupada com o nosso idoso, porque, pelo que nós vimos ontem, o nosso país ela caminha para esse lado também, tanto quanto na Europa, né, nós estamos deixando de ser um país jovem e caminhando para um país de idosos. Isso daí, há uma preocupação muito grande. Vossa Excelência conduziu, juntamente com o vereador Branco, muito bem a sessão de ontem, a audiência ontem, e eu quero cumprimentá-los. Mais 5 minutos, vereador. Muito obrigado, vereador Toniolo, presidente dessa casa. É um dever, uma obrigação nossa estar presente como membro da Comissão do Idoso. E eu quero, também nós temos que fazer um alerta. Nós tivemos agora o término das eleições no segundo turno, e nós, em momento algum, foi muito pouco, foi dito sobre idoso nos debates que teve nos canais de TV. Muito pouco. Praticamente os 2 candidatos que chegaram no segundo turno não falaram de idosos. Para o governo, parece que está distante o idoso. Mas o idoso está presente no lar de cada um de nós. Vereador Branco. Uma parte, nobre Tem uma vereador. parte, vereador. Primeiramente, parabenizá-lo pela condução ontem dessa audiência pública. Como disse o senhor, eu já participei de algumas, mas ontem realmente foi uma que me marcou bastante e aprendi muito, né? E a gente tomou alguns puxão de orelha aí, e até de incentivo também, né? Eu que também já passei dos 40, a gente tem que estar atento, sim. Daqui a alguns anos nós fazemos parte também desse núcleo, e a gente precisa estar atento a isso e trabalhar hoje para que lá na frente a gente tenha aí uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Foi o que foi levantado pelo público que estava aqui ontem. Diga-se de passagem que estava lotada essa casa, né? Então me impressionou muito. Vimos aí pessoas de 70, 60, 80 e reivindicando, como o senhor acabou de dizer, não só a importância do esporte, mas da competição, que isso dá mais estímulo, dá mais força para que eles continuem, sim, como a gente recebeu aqui essa semana, na final de dominó, algumas pessoas já de idades. Então, acho que é isso que temos que ver também e participar e cobrar, sim. A gente não tem que acabar já com o que existe as competições. Temos que estimular cada vez mais, temos que estar atento. Como o senhor acabou de dizer, todos nós temos, sim, idosos na família, e não só por ser da família, mas temos que estar atento a essa classe que cresce a cada dia, né? São mais de 60 mil aqui na cidade de Osasco, então a gente tem que estar sempre muito atento, e ontem eu agradeço a Deus mais uma vez por ter participado de uma audiência tão importante na minha vida, e agradeço o senhor também por estar junto aí ontem. Obrigado. Vereador Branco, acho que nós temos sempre que agradecer, porque como nós fizemos ontem, é vivendo e aprendendo, nunca é tarde. E quando foi colocado que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã, é um sinal que nós devemos unir as forças, tanto o jovem, como a idade média e também os idosos, né? Nós precisamos estar juntos, Estados Unidos, convencer o poder público que nunca possa abandonar. Nós precisamos da Secretaria da Saúde, ontem foi cobrado aqui, teve uma senhora que era do Conselho da Saúde, representando, esclareceu, explicou o que se faz e o que está se fazendo na área da saúde, principalmente lá no quilômetro 18, né? Então, acho que é muito importante nós estarmos debatendo, trazendo esse tema, alertando as autoridades competentes aqui da nossa cidade, que nós precisamos atualizar
prestar mais serviços, tomar cuidado com os idosos, porque eles precisam muito, como foi colocado aqui pelo presidente do Conselho, o doutor Aridelson. Nós precisamos da maior participação do poder público, né, para os idosos que estão circulando pela cidade, por aqueles que estão necessitando de saúde, daqueles que estão necessitando de esporte, mas principalmente aqueles que estão acamados, que precisam da atenção, do carinho, precisa de cuidador, precisa de enfermeira, precisa do médico e muitas vezes está distante. Então, a política voltada para o idoso na nossa cidade, eu tenho a impressão que nós não devemos deixar morrer, pelo contrário, incentivar, atualizar e estar sempre presente. Se o Executivo precisar desta casa, nós temos certeza que nós não vamos faltar. Está aí o orçamento que está para chegar, tem o Conselho, né, tem agora o Fundo do Idoso, que precisa ser atualizado, precisa ser levado adiante para que consiga recursos para desenvolver um trabalho mais sério, mais presente para os idosos da nossa cidade. Da minha parte, senhor presidente, agradeço mais uma vez Vossa Excelência, vereador Branco e toda esta casa pela participação, porque nós estivemos representando os vereadores dessa casa na audiência pública de ontem. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço ao vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Nobre vereadora Karen Gaspar. Apenas para lembrar aqui os colegas vereadores que o orçamento para o ano de 2015 já está na casa, já está nas comissões. Boa tarde a todos, presidente, vereadores, imprensa, o público que nos assiste. Primeiro eu quero parabenizar o vereador Jair Assaf e o vereador Branco pela audiência pública ontem. Algo que meu pai sempre brigou aqui nessa casa, né, pela creche do idoso aqui no município de Osasco, principalmente para aquelas pessoas que precisam de um cuidado especial, mas que podem se exercitar de alguma forma. Então, parabéns, eu acho que realmente nós temos que discutir e ampliar muito mais as políticas públicas para a terceira idade, né? E mobilizar todas as outras idades do quanto isso é importante. Então, parabéns, vereador, pela audiência. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas tenho certeza que eu fui muito bem representada por Vossa Excelência. Eu quero começar falando sobre uma indicação que eu fiz para o prefeito para a criação de um abrigo para mulheres vítimas de violência. Eu já obtive essa resposta, ela está vindo oficialmente para o meu gabinete. E nós vamos também estar fazendo uma audiência pública no dia 18 de novembro, todos os vereadores já estão para receber os convites, para falar sobre o que é esse centro, esse abrigo para as mulheres vítimas de violência e por que eu solicitei a criação de um aqui no município de Osasco. Eu conversei com a Sônia Rainho, que é a coordenadora lá da mulher, e ela falou que esse tema já está sendo discutido no consórcio CIOeste, para ser criado o centro de abrigo, para ser criado esses abrigos regional. Então, o que acontece? Um centro de abrigo criado aqui no município de Osasco, eu conversando com alguns delegados, ele não acolhe as mulheres do município de Osasco, ele acolhe mulheres de outros municípios, porque geralmente essa violência que recai sobre a mulher e sobre toda uma família que acompanha ela, né, vereadora Andréia, ela tem que geralmente sair do município dela, e isso acaba sendo muito triste. E Osasco manda muitas mulheres daqui, infelizmente ainda. Então, Osasco também tem por obrigação acolher as mulheres de outros municípios. Mas eu fiquei muito feliz em saber que isso já está sendo discutido no consórcio, que elas querem 2 abrigos aqui para a região, tá? Então, isso está sendo caminhado e é algo que nós podemos discutir muito mais na audiência pública no dia 18 de novembro. Então, eu estou fazendo a divulgação aqui que vai ter essa audiência pública, convidando a toda a população para participar e vou relembrando todos os dias para a gente poder participar e estudar a melhor forma de estar retirando essa mulher vítima de violência do local onde ela está e falar que existe sim uma segunda opção, que ela não precisa ficar submetida a essa violência. E, para finalizar, presidente, hoje é o último dia do Outubro Rosa. Nós vamos agora entrar no Novembro Azul e no Novembro Negro, né? O Novembro Azul para os homens, a conscientização da saúde dos homens, e o Novembro Negro por conta do dia 20 de novembro, dos afrodescendentes.
E por ser o último dia do Outubro Rosa, eu tive participando na UBS da Darcy Alves. Muitas UBSs fizeram, né, cafés da manhã, palestras, para falar sobre a conscientização do câncer de mama, em especial o câncer de mama, né? Todos os tipos de doenças, mas em especial o câncer de mama. E eu quero aqui transmitir o que eu ouvi lá e já parabenizar a chefe da unidade, todos os funcionários, em nome da chefe da unidade, Rosa Meire. Você sabia, vereadora Andréia, que a mulher que não amamenta, a possibilidade dela ter um câncer de mama é muito maior do que as mulheres que amamentam? Não é o fato da mulher, aquela mulher que não engravida, tudo bem, não amamenta. Mas a mulher que tem o leite, ela faz a opção por não amamentar, a possibilidade dela ter um tumor é maior do que a mulher que amamenta. Então, quando você participa dessas palestras, você percebe que se você tiver uma alimentação saudável, a sua saúde no futuro vai ser muito melhor. Então, hoje já está nítido. Eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui uma pessoa de 20 a 40 anos que sofreu um infarto por esses dias. Coisa que não era normal ver antigamente. Então, nós estamos morrendo mais cedo, nós estamos tendo doenças graves mais cedo. As nossas crianças estão adquirindo diabetes, estão adquirindo sobrepeso. Então, tá uma situação alarmante. Eu acho que conversar sobre alimentação, nós precisamos criar políticas públicas para conversar sobre alimentação. Como que a gente pode fazer as nossas prevenções? Como que a mulher pode fazer o autoexame nela? Para concluir, seu presidente, eu acho que mais do que um mês em homenagem, né, e para relembrar a saúde da mulher, nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, e não só as mulheres, para ter uma saúde de qualidade. E, principalmente, ter condições e capacidade para estar transmitindo isso para as crianças, que estão adquirindo essas doenças muito mais cedo. Então, eram essas as minhas palavras hoje, senhor presidente. Obrigada. Agradeço a vereadora. Com a palavra, o vereador Rogério Silva. 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público presente, funcionário dessa casa. Antes de falar um pouquinho das minhas indicações e dos nossos requerimentos aqui, eu quero cumprimentar aqui o líder comunitário, o Paulo, amigo nosso, companheiro, que vem nos ajudando ali no Jardim Conceição de uma forma muito especial, o Celcinho, a sua esposa Gilvani também, que se faz presente hoje aqui, entendeu? Nos prestigiando com a sua presença. E não podemos deixar de esquecer de falar também ali, né, do Ireailton, que está ali no cantinho ali, né, tenor, né, uma grande revelação, presidente, da nossa cidade aqui. O Ireailton a gente conhece há tanto tempo e vem nos abençoando com a sua voz aqui. Então, Deus te abençoe aqui. Senhor presidente, como de sempre, a gente vem sempre falar aqui das nossas indicações, e eu percebi aqui que alguns vereadores que nos antecedeu aqui falou um pouquinho da Eletropaulo. E por incrível que pareça, nobre vereador Josias, na segunda-feira eu tive a oportunidade de ir até essa rua, porque está próximo da minha casa também, a rua José Timóteo da Silva, que é ali no Jardim Cirino, onde foi feito um grande trabalho com o nosso prefeito, e esse poste realmente, por incrível que pareça, já faz mais de 50 dias que o Poder Executivo fez o pedido. Esse vereador já tinha feito também uma indicação, e na segunda-feira eu tive a oportunidade de ir com alguns munícipes ali naquele local, e por incrível que pareça, os postes realmente estão no meio da rua. E é muito ruim isso para nós, porque esses postes, você desce ali no Jardim Cirino, uma descida, e você entra à direita, e você se depara uma rua que ficou bonita, bem asfaltada, canalizada, as calçadas ficou muito bem feita, e você, quando você faz a curva, você não anda menos que 100 metros, e no escuro, os postes no meio da rua. Então, eu tenho certeza, entendeu, que não só esse vereador, mas como os vereadores que estavam aqui também, estão indignados, porque a Eletropaulo, ela tem por obrigação, o nobre vereador André Sacco, eu me lembro que há uns dias atrás, ele falou que o Poder Executivo tinha feito o pedido, mas na semana. E aí eu até concordei com Vossa Excelência, mas já se passaram 50 dias, e até agora foram colocados os postes nas laterais lá, mas não tiraram os postes no meio da rua. Isso nos preocupa, porque tem crianças que atravessam aquele local ali,
e é muito perigoso. Então eu faço aqui a minha manifestação aqui para que isso possa ser resolvido. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer também aqui o nobre vereador Carlos Baba, que alguns meses atrás nós fizemos uma indicação, o secretário Carlos Baba, que a gente fez uma indicação ali na rua, ali no Jardim São Pedro, na rua José Rodrigues das Costa, onde essa rua aqui, ela tinha um ferro velho no meio da rua, nobre vereador Aloysio. Foi tirado esse ferro velho, foi feita uma limpeza, e uma parte do córrego Montezuma foi até canalizado. Mas passou o tempo e não foi feito esse trabalho de colocar o asfalto, né, e a canalização, para terminar, finalizar essa questão. E graças a Deus, eu conversando com ele hoje, eles nos deu um retorno que aproximadamente daqui uns 15 dias esse trabalho será desenvolvido nesta rua. É uma rua, não é grande, é aproximadamente de 400 a 300 metros, mas dará fluxo para essa rua, José Timóteo da Silva. Esse local foi feito a limpeza, mas não foi feito a canalização e nem foi feito, colocado o asfalto ali, então dificulta as pessoas a transitar ali. Então eu fiz esse pedido já faz alguns meses e hoje eu tive essa oportunidade, essa alegria de passar para nós que daqui mais ou menos umas 2 semanas será desenvolvido esse trabalho. E também queria parabenizar aqui o nobre vereador Jair Assaf, né? Como todos falaram aqui, a audiência pública, não tive a oportunidade de estar presente aqui e ajudar Vossa Excelência, mas eu vi pela internet e vi pelo Facebook o trabalho que foi feito aqui juntamente com o senhor e o vereador Branco. Senhor presidente, são essas minhas palavras dessa tarde. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Com a palavra, vereador Dr. André Sacco. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa presente, nós estamos ingressando, senhor presidente, com um requerimento solicitando informações a respeito do balanço financeiro do Instituto de Previdência do município de Osasco. E eu quero aqui explicar a motivação disso. Na nota explicativa que acompanha o balanço financeiro, que é o anexo 13, de 31/12/2013, diz, abre aspas, o balanço financeiro demonstra o conjunto das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias efetivamente arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias pagas, representando, respectivamente, as entradas e saídas de caixa. Receita orçamentária são as arrecadações pertencentes ao órgão. As receitas do regime próprio de previdência totalizaram R$ 111.800.576,92. Porém, houve deduções da receita referente a perdas financeiras e outros no valor de R$ 10.637.319,24, totalizando as receitas vinculadas em R$ 101.257.000 e as receitas ordinárias em R$ 1.342.906. A dedução da receita, neste grupo foram lançadas as perdas financeiras, senhor presidente. Foram lançadas as perdas financeiras ocorridas na carteira de investimento, bem como a anulação de receita do Comprev, num total de R$ 10.637.319,24. Esses dados estão na nota explicativa do Instituto, no balanço do Instituto de Previdência do município de Osasco. Uma perda de R$ 10 milhões por conta de aplicação financeira.
no exercício 2013. Aí nós temos os recebimentos de recurso extra-orçamentário, são arrecadações que não pertencem ao órgão e que posteriormente serão repassadas a terceiros, restos a pagar no valor de R$ 1.397.560 e depósitos no valor de R$ 9.668.058. E tem outras movimentações extra-orçamentárias, movimentações do ativo e passivo, conforme o anexo 13A. E o anexo 13A não está disponibilizado no balanço financeiro do Instituto de Previdência do município de Osasco, ferindo as normas contábeis e ferindo a lei de responsabilidade fiscal no que se refere, no seu parágrafo 2º, que define que deve ser observados das normas brasileiras de contabilidade, que as demonstrações contábeis devem permitir a visão global do resultado e permitir o controle social. Desta forma, senhor presidente, nós estamos requerendo informações do anexo 13A do balanço financeiro de 2013 do Instituto de Previdência do município de Osasco, para saber exatamente a respeito desse prejuízo, dessa perda financeira de R$ 10.637.319 referente a perdas financeiras ocorridas na carteira de investimentos. Assunto tão discutido nesta Casa de Leis e assunto tão discutido até pela Polícia Federal. Então, nós estamos requerendo esse anexo 13A e nós estamos requerendo também os valores, as outras movimentações extra-orçamentárias do IPMO, que somam R$ 1.813.135.168 nas receitas e nas despesas do Instituto de Previdência do município de Osasco. Vou repetir aqui a cifra, que nós acreditamos que há algum problema, porque foi publicado na internet, foi publicado no balanço. Outras movimentações extra-orçamentárias no valor de R$ 1.813.000.000 é o balanço financeiro do Instituto de Previdência do município de Osasco. Muito além do próprio orçamento do município. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço. Com a palavra o vereador Valdomiro Ventura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Josias. Presidente, não houve tempo de eu me inscrever hoje, mas só para relatar a preocupação hoje que passou na televisão sobre funcionários terceirizados da Sabesp que estão fraudando água na nossa cidade, trocando equipamentos. E é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe a falta de água que há na nossa cidade, no nosso estado, e a gente depara com pessoas que estão começando a fraudar aí, trocam os equipamentos da Sabesp por equipamentos deles para que a conta venha mais baixa, e foram pegos hoje, passou na televisão, falando até da nossa cidade. Nossa preocupação a todos os vereadores. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres vereadoras, funcionários dessa casa, imprensa local presente, senhoras e senhores. Aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, que nos acompanham através do Facebook, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu hoje, nessa tarde, eu venho usar essa tribuna para dizer que eu me sinto feliz porque em diversos bairros dessa cidade, mesmo nós aprovando esse projeto que foi de minha autoria aqui, que é a cobertura dos pontos de ônibus e assento, ainda falta alguma coisa, que é a rampa de acesso que está dentro do meu projeto. Projeto que nós aprovamos aqui, e eu lembro que ele foi vetado lá embaixo. Mas o prefeito colocou em prática, e eu estou percebendo diversos pontos de ônibus já cobertos, com assento, mas eu gostaria de solicitar ao prefeito que ainda falta um item do meu projeto.
que é a rampa de acesso para as pessoas com deficiência. Dizer também, senhor presidente, que hoje eu tenho uma preocupação muito grande em relação à minha região e gostaria que o prefeito Jorge Lapas, que tem feito muito por essa cidade, e eu lembro muito bem que eu percorri essa cidade, percorri diversos bairros dessa cidade e pude observar diversas obras existentes em andamento na cidade. Pude ver UPA, pude ver posto de saúde, pude ver pronto-socorro em andamento, vias sendo abertas na região de Santa Rita e outros. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em relação à minha região. Tenho visto algumas praças de minha região, onde presidente de times de futebol ocupando a praça para fazer uma sede no meio da praça. Eu não concordo com isso e gostaria providências por parte do prefeito Jorge Lapas. Eu pude ver ali também, já falei sobre esse assunto por diversas vezes aqui na tribuna. Nós temos um terreno ali que é da prefeitura, ali no cruzamento da Avenida dos Remédios, com a Avenida São José, onde foi ocupado uma grande parte dele pelo ferro velho, e a gente gostaria, uma reivindicação dos moradores daquela região, a gente gostaria que aquele terreno fosse usado para colocar algumas mesas, para o pessoal da terceira idade poder jogar ali um dominó, poder jogar um baralho, colocasse ali aparelho de ginástica para as pessoas de manhã cedo poder fazer seus exercícios ao ar livre ali. Mas tem outras praças também que me traz uma grande preocupação ali na região. Ali na Francisco Arolamino, existe uma praça que deve ter uns 20 carros velhos encostados, os moradores reclamando que não podem ter acesso àquela praça para fazer seus exercícios todos os dias. Então, gostaria que o prefeito tomasse de imediato providências para que as pessoas tenham o direito de fazer seus exercícios ali todos os dias. São diversas. Ali na rua, bem te vi no Jardim Marieta, tem uma pequena pedra lá, e é uma praça, precisa ser feita rapidamente aquela praça, porque algumas pessoas já tentaram ocupar por 2 vezes, líder do governo, Aloysio Pinheiro, por 2 vezes para construir moradia, para construir casa. E eu não acho justo, é uma praça que é de lazer do povo de minha região, do povo de Jardim Marieta. Então, gostaria que o prefeito tomasse providências. Estou encaminhando um ofício referente a cada praça dessa, pedindo providência ao senhor prefeito, para que as nossas praças não tenham outro destino. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Agradeço, vereador. Com a palavra, o vereador De Paula. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, quero cumprimentar o nome do Messias, e todos os que acompanham pela TV Câmara, cumprimentar também os funcionários da nossa casa. Senhor presidente, eu venho falando muito a respeito da limpeza da nossa cidade. Semana passada falei do bairro do Jardim Piratininga, falei da Zona Norte. Hoje vou continuar falando da Zona Norte, passei ali no bairro do Jardim Rochidale, hoje de manhã cedo, e vi, ilustre vereador Jair Assaf, o cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Agudos. Ali está transformado, tem uma praça, está transformado num lugar muito feio. Precisamos que a administração dessa cidade venha rever
todos os bairros da nossa cidade que tem lugar intransitável. Há pouco tempo ocupava aqui o ilustre vereador Valdomiro Ventura, e essa pedra, essa rua que ele falou, da Rua Bem-TV, tem um entulho muito grande lá em frente a essa pedra. A Rua Bem-TV é uma rua que nós já fizemos a indicação para ser transformada em mão única. O vereador Valdomiro Ventura também tem brigado muito por isso. Quase todos os vereadores têm brigado ali por aquela rua, na Rua Bem-TV, para que seja transformada em mão única, porque está muito difícil passar ali próximo da creche, passar ali. Então os moradores estão reivindicando isso há muito tempo e solicitamos que a administração venha fazer esse estudo urgente, porque o povo do Jardim Marieta tem sofrido muito ali de passar, uma rua que tem linha de ônibus, e os moradores têm sofrido muito. Então, cobrar aqui do líder do prefeito que leve essa reivindicação, junto também aí com o vereador Valdomiro Ventura, para que venha resolver a questão ali dos moradores do Jardim Marieta, especificamente da Rua Bem-TV. Senhor presidente, passando também ali no Jardim Rochdale, pude observar as bocas de lobo estão tudo entupidas, então precisa que seja feito, porque o bairro do Jardim Rochdale, quando chove na nossa cidade, é o bairro que primeiro se passa na televisão, o bairro do Jardim Rochdale. Então, solicitar da administração que venha antecipar, que venha procurar limpar, fazer o que precisa ser feito ali nas bocas de lobo, limpar a nossa cidade, para quando chover, o bairro do Jardim Rochdale, Gilson, não venha sofrer o que nós passamos ali muito. Que o povo do Jardim Rochdale tem sofrido muito e paga o imposto muito caro na nossa cidade, que nos últimos 2 anos aumentaram mais de 40%. Então, solicitar que essa administração, Dudu, que cobra o imposto mais caro do país, venha transformar isso em benfeitoria ali para o nosso povo, os moradores do Jardim Rochdale, que venha fazer as limpezas do rio, que nós estamos observando, fizeram lá há tempos atrás, mas muito mal feito. Precisa que venha refazer aquele serviço e coloque lá a placa naquele serviço, que o povo precisa saber quanto custou e não a prefeitura trabalhando. Hoje, eu estou fazendo, há pouco tempo o vereador Dinei estava falando aí que os secretários não respondem. Hoje eu estou mandando ofício para 6 da secretaria nossa, para cobrar mais de 10, 15 indicações de cada um que fizemos, não temos retorno, o povo cobra quando passamos nos bairros e não temos retorno para dar para o povo. Então, solicitar que venha ter um retorno. Estou mandando via documento oficial, não estou ligando para nenhum, mas estou cobrando via documento que isso seja resolvido, porque nós estamos aqui nessa casa para cobrar melhoria para o nosso povo. Estou entrando nessa semana com melhoria para mais de 30 bairros da nossa cidade, tenho andado muito e vamos continuar cobrando. Começaram a mexer ali na Avenida Edmundo Amaral, no Jardim Piratininga. Vamos acompanhar de perto que aquele serviço seja feito, porque faz mais de 1 ano que eu venho cobrando muito. Para que quebraram tudo, a Avenida Edmundo Amaral, o passeio público, destruíram as calçadas e agora começaram a mexer. Esperamos que façam um serviço de qualidade à altura do povo da nossa cidade, porque paga-se o imposto muito caro e não é retribuído. Solicitar também que essa administração venha ter mais cuidado com as multas, porque por todo canto da nossa cidade se vê carro cobrando multa. Por todo canto você vê viatura aí, mas não para dar segurança, não para orientar o trânsito, e sim para multar o povo que visita a nossa cidade, os moradores que circulam dentro da nossa cidade. Então, solicitar dessa administração que venha ter uma preocupação maior em cuidar do trânsito da nossa cidade e não multar o nosso povo. Agradeço, vereador. Com a palavra, vereador Maluco Beleza. 5 minutos. É que a próxima aqui era a vereadora Mazé, já ia pular você. Deus é fiel. Uma boa tarde aos vereadores desta casa, uma boa tarde aos internautas, pessoal que nos assiste pela TV Câmara, as pessoas que nos visitam aqui esta tarde e também aos funcionários desta casa. Meu povo, meus amigos, eu espero não desanimar, porque sou solidário ao vereador Dinei quando diz que às vezes a gente pede um trabalho e demora 1 ano para ser atendido.
Entendeu? A gente que está na rua, a gente que está trabalhando, a gente tem dificuldade em relação a isso. Porque a gente passa num bairro, numa rua, o munícipe, o morador pede um serviço para a gente anota, a gente encaminha, a gente faz o ofício, a gente manda para a secretaria e a gente fica 1 ano esperando esse serviço sair e às vezes nem sai. Como a gente trabalha, gostaria de ter as regionais, uma comigo, para mim trabalhar, para mim correr atrás de uma série de coisas, entendeu? Já se passaram 2 anos, eu nunca tive regional, mas gostaria de ter uma para trabalhar, entendeu? Para evitar de ser cobrado por um serviço que o vereador pediu há 1 ano. Mas eu não estou aqui hoje para falar a respeito disso, só para me ser solidário ao meu amigo vereador Dinei. O que eu queria falar hoje é... Uma parte. Sim, nobre vereadora. Com todo o respeito, nobre, eu fico até, não sei se constrangido ou não, mas todos nós já batemos na mesma tecla, já tem mais de 2 anos, e falando, olha, vamos voltar a regionais, vamos voltar, que é melhor voltar. E isso é uma coisa, vamos se dizer, que não vai acontecer. Não vai. É a mesma coisa que tampar o sol com a peneira. Então, infelizmente, a gente não pode mais ficar nessa. Olha, vamos voltar, vamos voltar. Já foi dito que não. Já foi dito que não. Nossa! Claro que já foi dito que não. Como imagina, doutor André? Já está decidido que vai ser feito 2 subregionais, 2 subprefeituras. Então, está mais do que claro que não vai retornar às regionais. Ou eu estou louca? Eu creio que não. Isso já é certo, é fato. Então, não adianta ficar aqui enchendo linguiça. Desculpa, o vereador Maluco Beleza, desculpa, com todo respeito. Não adianta. Infelizmente, não adianta mais ficar batendo na mesma tecla, porque já é fato e de direito que nós já recebemos um não. Infelizmente. Infelizmente. Não adianta falar... Não adianta falar que o senhor é o vereador Aloísio, sendo que o senhor não é o vereador Aloísio. Porque isso não vai acontecer. Infelizmente. Não vamos ter as regionais. Não vamos ter as regionais. E já passou pela casa e já foi aprovado o quê? As nossas 2 subprefeituras. Não é? Ou estou enganada? Não foi aprovado? Então, acabou. Então, não adianta nós ficarmos aqui brincar de faz de conta, porque nós não vamos ter, infelizmente. Agora é esperar o quê? As construções serem feitas. Infelizmente. Infelizmente. Não teremos. Obrigada. Obrigado. Eu tenho fé, né, esperança, porque enquanto tem esperança, a gente acredita que vai acontecer. Outra coisa, eu estive acompanhando uma blitz, juntamente com os policiais do 42 Batalhão de Operação, uma blitz chamada Cavalo de Aço, que... para concluir, presidente. Não tem problema. Uma blitz chamado Cavalo de Aço, que estão parando todos os motociclistas, entendeu? E revistando e vendo se não há meliante, ladrões usando de motos para roubar o cidadão. E não foi só uma, não. Foram 2. Uma na Vila do Remédio e a outra no Jardim Veloso.
uma ontem e outra hoje. Então, quero parabenizar a Guarda Civil, juntamente com a Polícia Militar, que estão agindo em combate a esses meliantes ladrões. Parabéns a esses policiais que estavam nessa operação. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao vereador. Com a palavra, a vereadora Mazé Favarão, 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador doutor Se André me permitir, Sacco. nós ouvimos falar das regionais aqui, né? Eu tenho falado das regionais desde 2009, quando o prefeito Emílio fechou todas as regionais da nossa cidade, alegando contingenciamento de recurso por conta da crise de 2008. A partir dali, o município cresceu, o orçamento dobrou e as regionais não voltaram. É, sim, uma necessidade, é capilaridade na administração. O fato de construir 2 subprefeituras não inviabiliza a necessidade que o povo sente de ter a administração próxima à sua casa com as regionais. E as regionais precisam servir, sim, ao povo. Ao povo. Porque ela agiliza o trabalho, ela agiliza os problemas da comunidade, independente de ter 2 subprefeituras. Agora, com o devido respeito, esta casa tem a obrigação de pedir melhorias e benefícios para a nossa cidade. Isso de falar, não, o prefeito já falou, não, esse é um problema dele. Esse é um problema dele. A casa tem que defender o cidadão, o povo. Precisa, sim, de regional na nossa cidade. Precisa capilarizar o serviço e atenção maior ao nosso cidadão. Obrigado. Questão de ordem não regimental, 5 minutos, vereadora. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas, os que nos acompanham aqui no plenário, pela TV Câmara, internet, funcionários da casa, colegas vereadores. Eu queria falar um pouquinho, primeiro reforçar o que já tem sido dito, que eu penso que a função plena do servidor público do nossa Secretaria de Trânsito não está funcionando. Eu ainda tenho visto muito mais a intenção de multar do que a intenção de ensinar a não fazer errado. Tá? Eu estou entre aquelas que acho, já falei aqui, que se eu faço alguma coisa errada, equivocada, é bom, eu tenho que ser advertida e punida, se for o caso. E eu tenho visto, tenho vivenciado, ontem ainda vivenciei, eu assisti a isso, tá? Que ao invés de dizer, olha, você está estacionando o carro aqui agora, não faça isso porque você está vendo que não é adequado. Não, espere estacionar e depois vai lá para marcar a multa. Não é essa a nossa função. A nossa função é de evitar que a multa tenha que ser dada, portanto, ela tem que ser orientada. Tá? Vários de nós já falamos aqui sobre isso. Eu acho que nós temos que falar de novo, porque senão, de fato, nós vamos ficar preocupados. Qual é a intenção? É dar a multa ou é evitar que seja necessário dar a multa? Eu, como educadora, acho que tem que ser necessário evitar que a multa seja dada. Né? Então, acho que eu queria falar um pouquinho disso. Acho que tem um assunto em pauta muito importante, e eu tenho sido perguntada pelo Facebook, ou mesmo aqui pela Câmara ou na rua, que é o projeto de lei complementar que transforma os professores adjuntos em professores estatutários. Né? Esse processo chegou na Câmara no dia 15 de setembro. No dia 16, informalmente, olhando o projeto, eu detectei que faltava o impacto orçamentário, solicitei que fosse encaminhado, e eu tenho certeza que agora as comissões estão estudando, porque como é uma legislação que mexe com outras 3 legislações, mexe com a legislação que deu origem ao professor adjunto, que é a 111 de 2003, mexe com o Estatuto do Magistério, a 168 de 2008, a época que eu estava na secretaria, e a 172 de 2008. Então, nós temos que tomar toda a atenção para que as 3 legislações que estão sendo mudadas agora pelo PLC 15 possa sair da melhor maneira possível, né? E eu tenho ouvido dos colegas aqui da casa que é a intenção aprovar o projeto. Nós só estamos tomando os cuidados para isso. Então, ainda não chegou na minha comissão, acho que ela está sendo avaliada pelas demais comissões, e isso é importante para que não haja nenhum problema, né?
E principalmente porque eu tenho recebido vários questionamentos com falta de professor nas escolas, né? Eu acho que vários de vocês também têm ouvido isso. Houve aí uma questão de horas extras que parece que está sendo resolvida, mas, de qualquer maneira, nenhum projeto de contenção de despesa pode afetar a sala de aula, que só vai existir se tiver o professor. Então, eu acho que essa é uma questão que nós precisamos estar atentos e, com certeza, o nosso prefeito está. E, por fim, eu queria falar para os colegas que nós estamos encaminhando para a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo um questionamento acerca das providências dessa secretaria com relação à superpopulação dos 2 CDPs aqui de Osasco. Para além das questões humanitárias, que eu defendo, tá? Os nossos 2 CDPs estão preparados para receber 1.666 presos em flagrante, portanto, aguardando o julgamento, se eu bem entendo as questões jurídicas. Nós temos hoje 2.720 presos. 1.146 a mais do que deveriam estar. Então, eu fico imaginando quais são as condições de minimamente ficar de pé desses presos lá, tá? E nós estamos nos dirigindo, porque, para além da ameaça que existe, uma situação carcerária, que não é carcerária de fato, é detenção provisória, é para a cidade, é mais ainda para as pessoas que estão lá. Porque se o sistema prisional, a razão da prisão é reeducar para ser incorporado novamente à vida social, não é com essas condições que nós vamos ter isso, tá? Então, estamos encaminhando para a Secretaria de Administração Penitenciária e informaremos os colegas vereadores tão logo, se tivermos alguma resposta. Muito obrigada. Agradeço, vereadora. Com a palavra, o vereador Batista Comunidade. Com a palavra, o vereador Mário Luiz Guide. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, todos aqueles que nos assistem, queridos funcionários da nossa casa, nós estamos assumindo a tribuna para encaminhar uma série de indicações, senhor presidente, a respeito de melhorias ali no Jardim Piratininga, a respeito de tapas buracos, podas de árvores, limpeza de boca de lobo. E nós também entramos nessa tarde, não tivemos oportunidade de debater, com a moção de congratulações ao Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, na pessoa do presidente José Ferreira da Silva Neto, pela passagem do dia do comerciário, oficialmente comemorado todo dia 30 de outubro. Os comerciários são uma categoria importante aqui em Osasco. Osasco, todos sabem, era um grande centro industrial, como ainda é um centro industrial, mas nos últimos anos, além de um centro industrial, transformou num grande centro de comércio e serviços em toda a nossa região. O calçadão do Antônio Agu é um dos maiores polos de comércio da região metropolitana. Então, essa é uma categoria muito importante para o nosso município. Queria agradecer aos senhores vereadores pelo apoio, pela aprovação dessa moção. Aconteceu com os comerciários o que aconteceu com outros trabalhadores. Trabalhavam longas jornadas de trabalho e até que no início do século XX, muitas manifestações de trabalhadores aconteceram no Brasil e se constituíram em grupos, e teve uma grande manifestação no Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1932. Essa manifestação de 29 de outubro de 32
reuniu mais de 5 mil comerciários na época, e eles acabaram sendo recebidos pelo presidente Getúlio Vargas, que assinou a Lei 4042, de 29 de outubro de 1932, determinando a jornada de 8 horas e o repouso remunerado aos domingos. Nós sabemos que essa é uma questão polêmica, a Câmara de Vereadores atualmente não tem recebido muito essa movimentação, mas teve uma época que nós recebíamos muito a movimentação dos comerciários a respeito do trabalho aos domingos, né? E a partir desse decreto-lei 4042, ele foi de 29 de outubro de 32, mas foi publicado no dia 30. Então, dia 30 de outubro passou a ser o dia do comerciário, né? Nós também queríamos, entramos com uma indicação a respeito da rede de esgoto da Rua Brilhante, lá no Jardim Mutinga. A Rua Brilhante é um caso curioso, tem uma rede numa parte da rua, mas nós ainda não temos o coletor tronco. Então a Sabesp não faz a ligação na rede, porque ainda não tem o trecho do coletor tronco. Eu sou um daqueles inconformados ao longo da minha vida pública. Se perguntarem, uma das grandes frustrações que eu tenho é a ausência de prioridade para saneamento básico. Eu acompanhei algumas administrações que priorizaram saneamento básico. A administração Montoro em São Paulo, a administração Parro em Osasco, que deu muita prioridade para saneamento básico. Na época foram construídos mais de 200 quilômetros de saneamento básico. Eu acho que deveria ser uma questão prioritária. Há muitos anos que foi dado a outorga de concessão para a Sabesp, e nós ainda temos, na região norte da nossa cidade, bairros tradicionais, como Menck, Baronesa e o próprio Rochidale, que ainda não tem o saneamento básico. Então, nós gostaríamos que a Sabesp providenciasse a ligação da rede de esgoto nessa Rua Brilhante, no Jardim Mutinga. Eram essas nossas considerações, senhor presidente. Agradeço, vereador Mário Luiz. Último orador, fazer uso da palavra, vereador Aloysio Pinheiro, 5 minutos. Cumprimentar o presidente, os senhores vereadores, nossas vereadoras, o público, a imprensa e os servidores da casa. Senhor presidente, está ouvindo aqui os senhores vereadores, novo vereador Tinei Simão, vereadores da nossa base, os vereadores De Paula, enfim, Valdomiro Ventura. E dizer que nós entendemos importante as reivindicações aqui colocadas, mas também dizer que a nossa administração ela tem feito um esforço muito grande no atendimento da demanda, porque a demanda é assim que entende o nosso prefeito. A demanda apresentada pelos senhores vereadores, ela não é um desejo à vontade do vereador, e sim da nossa população. E nós sabemos que o prefeito, que é o primeiro servidor público da cidade, ele tem uma disposição à vontade no vereador Jair, de resolver mesmo. Vossa Excelência apresentou aqui os resultados dessa audiência pública, e já há algum tempo, por isso que houve um esforço, inclusive, da administração, para que se criasse o Fundo Municipal do Idoso. Porque nós precisamos de recursos para poder, não só recurso não, mas nós temos inclusive conversar bastante com o prefeito Jorge Lapas, porque os próprios índices estatísticos da nossa cidade, na vereadora Andréia, dão conta da necessidade da adaptação da política pública cada vez mais para o segmento idoso. Porque o número de pessoas acima da faixa etária de 60 anos é grande. Eu, por exemplo, daqui a 2 anos e pouco, 2 anos e 2 meses, né, eu vou estar dentro dessa estatística de 60 anos. Então, é claro que é importante nós
estarmos conversando, e eu disse isso já anteriormente para o novo vereador Jair, que na medida que reestruturou o Conselho do Idoso, que ele foi alterado, houve uma recomposição, e ao mesmo tempo criou o Fundo Municipal, nós precisamos, não somente o novo vereador Jair e a comissão, todos os vereadores, junto com a nossa administração, a Secretaria de Assistência e Promoção, a SDTI, uma série de secretarias, o esporte, a cultura, para poder desenvolver cada vez mais programas no atendimento dessa demanda, que é uma demanda forte e crescente. Nós temos visto os dados estatísticos, se eu não me engano, nós já passamos de 100 mil idosos, né, a partir de 60 anos na nossa cidade. Já passamos. Então, veja só, é praticamente 25% da população, um pouco mais. Já é bastante expressivo. Então, de fato, nós temos que conversar bastante aí com o nosso prefeito, porque ele deu um passo na medida que concordou com esse aprimoramento do Conselho Municipal do Idoso, e é claro que isso possibilita que a gente possa desenvolver políticas públicas mais adequadas. Com relação ao que disse o vereador André a respeito do IPMO, eu, sinceramente, o vereador doutor André Saco Júnior, vou me debruçar a respeito das informações que Vossa Excelência trouxe aqui sobre a carteira de previdência e sobre essas questões de aplicações financeiras que Vossa Excelência falou aqui de 2013, porque, como eu estava fazendo outro nível de pesquisa, que eu, inclusive, trouxe na sessão anterior, eu quero ver aí o que é esse anexo 13, 13A, e dar uma analisada aí com mais calma, com quem entende do balanço financeiro, para poder, do IPMO, para poder trazer aqui as minhas impressões, que nesse momento eu não tenho nenhuma condição, eu diria, de fazê-la, né? E algumas questões aqui apresentadas pelo De Paulo, também pelo vereador Valdomiro Ventura, nós vamos estar vendo aí, pedir um pouco mais de esforço somente de atuação naquela área, porque a cidade é grande e termina, às vezes, não conseguindo chegar a tempo. Agora, é interessante que no cruzamento da Rua Agudos com a Avenida Brasil, não era um depósito, não era vamos dizer assim, um ponto de entulho, né? Não sei porquê, eu passei esses dias lá, está aparecendo, ó, vereador Mário Luiz, a questão lá do próximo Flamenguinho. A prefeitura vai lá, retira toneladas, lá é grave a coisa. Mas passa 2, 3 dias, acontece. Eu tive conversando com o secretário Carlos Baba, e passou a ser, onde Vossa Excelência e o novo vereador Valdomiro apontou, o mesmo problema que acontecia não, infelizmente continua acontecendo, no Jardim Piratininga. Nós vamos, evidentemente, conversar com a Secretaria de Obras para poder dar uma atenção lá, e não sei por que está ocorrendo isso. Não acontecia. Olha, ali é caminho de casa nosso. Quando resolve ir por dentro do Roxidá, indo para a Zona Norte, que eu faço bastante isso, não tinha esse problema, hoje tem. Então nós precisamos saber o que está acontecendo, que não basta somente a prefeitura ir lá e retirar. Eu tenho outras matérias para falar, mas eu vou parar por aqui, agradecer a atenção dos senhores vereadores e agradecer a sessão do tempo, senhor presidente. Agradeço ao novo vereador. Nós não temos mais tempo regimental para dar continuidade na sessão do expediente. Portanto, eu dou por encerrada a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos, faremos chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Lembrar a todos que hoje nós temos uma sessão solene. Nós temos uma sessão solene para uma homenagem à Luminc, ao Luciano da Luminc, por iniciativa do vereador Josias. Então, hoje, na casa, às 19 horas, sessão solene, cartão de